Provérbios, capítulo 4. Nós estamos nessa série de Provérbios a gosto, que o gosto de Deus é melhor, porque Deus, ele tem preparado o melhor para aqueles que depositam sua confiança nele. E Provérbios, capítulo 4, nos fala sobre ouvir os conselhos, aceitar a correção dos pais, porque de pais que seguem a Deus, de pais que orientam no caminho de Deus. Se os seus pais ensinaram você no caminho da palavra de Deus e eles são praticantes da palavra de Deus e praticantes que realmente se preocupam em honrar a Deus, então você deve ouvir os conselhos desses pais. Então, Provérbios 4 fala sobre isso. Veja o que ele fala aqui no versículo 1. Ouvi, filhos, a correção do pai e estai atentos para conhecerdes a prudência. Então aqui o ouvir está no sentido de ouçam. É um imperativo. Ouçam, filhos, a correção do pai e fiquem atentos para conhecerem a prudência. Se vocês ouvir aqui, está no sentido de prestar atenção, está no sentido de escutar atentamente, está aqui no sentido de fiquem ocupados em ouvir a correção do pai e fiquem atentos para conhecerem a prudência. Versículo 2: Pois dou-vos boa doutrina, não deixeis a minha lei. Quem escreveu esse capítulo foi o rei Salomão. Então ele está dizendo, ouçam a correção do pai, prestem atenção, fiquem atentos para que vocês conheçam a prudência. Por quê? Porque eu estou dando uma boa doutrina, não deixem a minha lei. Qual é essa boa doutrina? Ele vai explicar o que é a boa doutrina a partir dos versículos seguintes. Então aqui, no versículo 3 e 4, em outra cor, porque eu era filho de meu pai, tenro e único em estima diante de minha mãe. Nós sabemos que o rei Salomão, que escreveu o livro de Provérbios, ele era filho de Davi com Batesseba. Batesseba foi uma mulher com quem o rei Davi se deitou em adultério. A Bíblia conta que o povo de Israel estava em guerra e ele ficou no palácio. E ele um dia, olhando pela janela, viu Batisseba tomando banho na casa dela e ela estava nua ali. Então ele mandou chamar Batisseba, se deitou com ela e ela engravidou. E ela contou para ele que engravidou. E ele mandou chamar o marido dela, que era Urias. E quando Urias veio, ele disse: descanse com a sua mulher e depois você volta para a guerra. Mas Urias não se deitou com a sua esposa. Ele dormiu na porta do palácio porque ele disse: ele se deitou na porta do palácio porque ele dizia: não é justo que todo o povo esteja em guerra e eu descanse com a minha mulher. Contaram para Davi, então o rei Davi mandou chamá-lo e ele dormiu no palácio. No dia seguinte, o rei Davi escreveu uma carta e entregou pela mão do próprio Urias. E a carta dizia o seguinte: quando você receber essa carta, tome esse homem e coloque ele na frente da batalha. Quando a guerra
ficar mais intensa, recue os outros soldados para que ele morra. E o Urias foi tão fiel que ele levou a carta para o general e não abriu a carta. Se ele tivesse aberto a carta, ele saberia que ali estava a sua sentença de morte. Mas ele foi fiel ao rei, entregou a carta e o general executou a ordem. Colocou Urias na frente de batalha, recuou o exército, Urias morreu. Depois o general enviou a correspondência dizendo que está cumprida a ordem. Quando a ordem foi cumprida, Davi mandou chamar Batseba para tomá-la como sua esposa. Mas Deus enviou o profeta Natã e disse para ele o seguinte: um homem tinha todas as riquezas e tinha muitas ovelhas e recebeu uma visita. E ele mandou chamar o vizinho e tomou a única ovelha do vizinho e a matou para servir o jantar para suas visitas. O que você acha disso? Então Davi disse que esse homem deveria pagar 4 vezes pela ovelha tomada do vizinho. Então Natã olhou para ele e disse: esse homem é você, e Deus me enviou aqui para dizer a você que você cometeu um pecado muito grave. E Davi se arrependeu e escreveu o Salmo 51, onde ele confessa o seu pecado. Mas aquela criança que Batseba ficou grávida, nasceu e depois de um tempo adoeceu e morreu. Depois disso, Davi já estava com Batseba como sua esposa agora. Então ele deitou-se novamente com ela e aí nasceu Salomão. Salomão é filho desse relacionamento com o rei Davi. E ele fala aqui que a partir do versículo 3 o seguinte: porque eu era filho de meu pai, tenro e único em estima diante de minha mãe. Eu expliquei essa história só para nós entendermos o versículo 3. Ele está dizendo que ele era filho único da mãe dele porque depois ele ficou como filho único de Batseba, com o rei Davi. E ele está falando aqui no capítulo 4 o que foi que Davi ensinou a ele. Então ele fala: eu era filho único, eu era filho de meu pai, tenro e único em estima diante de minha mãe. 4. E ele ensinava-me e dizia-me: retenha as minhas palavras, o teu coração. Guarda os meus mandamentos e vive. Nós sabemos que o rei Davi, tirando esse pecado que ele cometeu, que foi de adultério e depois de homicídio contra Urias, que era o marido de Batseba, ele foi um homem muito temente a Deus. Ele foi um homem que escreveu o Salmo 23, o famoso Salmo 23 que nos diz: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. O livro de Salmos é um livro que tem muitos textos, muitas orações e muitos louvores que foram escritos pelo rei Davi. Então, o rei Davi, que era o pai de Salomão, tinha muita comunhão com Deus e ele estava, nesse capítulo 4, orientando Salomão a respeito do que ele deveria fazer. E a primeira recomendação que ele dá é aqui no versículo 4. Ele ensinava-me e dizia-me: retenha as minhas palavras, o teu coração, guarda os meus mandamentos e vive. Davi estava dizendo: assim como eu obedeço a Deus, também siga os mesmos mandamentos e viva. Aí ele prossegue: adquire a sabedoria, adquire a inteligência e não te esqueças nem te apartes das palavras da minha boca. O primeiro conselho que Davi dá para Salomão está no 4. Retém as minhas palavras, guarde o que eu te ensino. O segundo conselho, versículo 5. Adquire a sabedoria, adquire a inteligência e não te esqueças nem te apartes das palavras da minha boca. Então o conselho é: busque sempre ter sabedoria, busque ter inteligência. Existe uma diferença entre sabedoria e inteligência.
A sabedoria, ela tem duas linhas, uma linha vertical, que é de baixo para cima e de cima para baixo. É a sabedoria espiritual. A sabedoria espiritual você adquire lendo a Bíblia e orando e jejuando. Quando você lê a palavra, você entende qual é a vontade de Deus. Quando você ora para ler a palavra, você recebe do céu o Espírito Santo, que traz luz para que você entenda a palavra. E quando você jejua, você santifica a sua vida. Você vence os desejos, as vontades da carne. E você começa a sintonizar com o mundo espiritual. E o Espírito Santo começa a mostrar o que é a sabedoria, qual o caminho que ele deseja para você aqui na terra. Ele mostra com clareza qual o teu propósito, o que ele quer de você. Essa sabedoria se chama sabedoria vertical. Existe uma outra sabedoria, que é a sabedoria horizontal. É o que você aprende aqui na Terra. Um curso de advocacia, um curso de medicina, um curso de mecânico, um curso de chefe de cozinha. São um curso sobre nutrição, as informações que você adquire aqui na Terra. Essa sabedoria se chama sabedoria horizontal. É a sabedoria que nós vemos aqui na Terra. Para ter essa sabedoria horizontal, você precisa usar o seu esforço mental. Você precisa usar a sua inteligência. O que é inteligência? É você estudar, ler, pesquisar e ficar pensando sobre aqueles assuntos que você está pesquisando para colocar na sua mente, na sua memória, aquelas informações. Isso é inteligência. Inteligência é fazer o esforço, o exercício para conhecer a respeito de um assunto. Então, quando ele fala assim, adquire a sabedoria, quer dizer, procure o conhecimento do alto, o conhecimento que realmente interessa, a sabedoria que traz o propósito da vida, que faz você entender o significado, o valor da vida, para você não ficar correndo atrás de coisas que não têm valor, porque tem pessoas que lutam por uma carreira profissional e perdem a família. Ela conseguiu muito dinheiro na carreira profissional, mas se perdeu a família, ela não cumpriu todo o propósito. O propósito de Deus é que você seja pleno, que você tenha salvação, comunhão com Deus e que você frutifique na sua família, com os seus filhos, na sua vida profissional, na sua vida financeira, na sua vida emocional, com relação à forma como você se relaciona com as pessoas, com relação aos seus negócios. É isso que Deus quer. Então, a sabedoria fala sobre plenitude. Adquire a sabedoria. E aí ele fala, adquire a inteligência, ou seja, use o esforço da sua mente, os seus estudos, para você aprender e aumentar o seu repertório. O que é repertório? É o conjunto de informações, de conhecimentos que você tem aqui na Terra. Quanto mais você conhece de assuntos, mais você consegue resolver problemas. Quem conhece um pouco de mecânica, conhece um pouco de construção, conhece um pouco a respeito da natureza, conhece um pouco a respeito de direito, tem vários assuntos e sabe falar a respeito de vários assuntos e resolve com mais facilidade os problemas da vida. Então ele fala assim: procure ter sabedoria. A sabedoria, vamos lembrar, é vertical, que envolve oração, jejum e leitura da Bíblia para você ter comunhão com Deus. E envolve a sabedoria horizontal, que exige que você use a sua inteligência, estudando, aprendendo, conhecendo. E ele continua: e não te esqueças nem te apartes das palavras da minha boca. Ou seja, não se esqueça de fazer isso, de adquirir sabedoria e adquirir inteligência. Versículo 6: não desampares a sabedoria, e ela te guardará. Ama e ela te conservará. Aqui ele está dizendo que
Não fique desamparado da sabedoria. A sabedoria é o relacionamento com Deus, a sabedoria vertical. Não desampares a sabedoria. Não deixe de orar, ler a Bíblia e de jejuar. Sempre mantenha o relacionamento com Deus. Ele é a verdadeira sabedoria. Sempre tenha o relacionamento com Deus. E esse relacionamento com Deus te guardará. Ama e ela te conservará. Enquanto você mantiver a sua relação com Deus, ela vai conservar você. Aí o versículo 7. A sabedoria é a coisa principal. O relacionamento com Deus é a coisa principal. Adquire, pois, a sabedoria. Ou seja, adquirir fala a respeito de você comprar a sabedoria. Adquirir, eu preciso ir atrás, correr atrás disso. Adquire, pois, a sabedoria. Sim, com tudo que possuis, adquire o conhecimento. Com tudo que possuis, fala, dedique o seu tempo, dedique os seus recursos financeiros para pagar por treinamentos, cursos, dedique a suas madrugadas, às vezes, para você adquirir o conhecimento. Lá em Provérbios 8, versículo 17, está escrito que eu amo os que me amam e os que de madrugada me buscam me encontrarão. Muitas vezes vai ser necessário você usar as madrugadas para falar com Deus, pedindo que Ele derrame a sabedoria sobre você. Então, ele fala aqui: a sabedoria é a coisa principal. Adquire, pois, a sabedoria. Sim, com tudo que você possui, adquire o conhecimento. O conhecimento de Deus. Adquire, como eu adquiro o conhecimento das coisas de Deus? Lendo a palavra. Versículo 8: exalta e ela te exaltará, e abraçando-a tu, ela te honrará. Quando você exalta Deus na sua vida, coloca Deus em primeiro lugar na sua vida, Ele é a sabedoria. Você busca Deus, orando, lendo a Bíblia, jejuando, buscando vencer os desejos da carne por meio do jejum, vencendo esse mal, ela te exaltará. O Senhor te exaltará. E abraçando-a tu, ela te honrará. Quando você honra a Deus em primeiro lugar, acima de tudo, você recebe a honra. Nós já lemos em Provérbios, no capítulo 3, sobre buscar a sabedoria, buscar Deus, que quando você busca Deus, a sabedoria, você recebe o favor de Deus, que envolve na mão direita a vida longa e na mão esquerda as riquezas e a honra. E aqui nós estamos lendo mais uma vez: exalta a sabedoria e ela te exaltará, e abraçando a tua, ela te honrará. 9. Dará à tua cabeça um diadema de graça e uma coroa de glória te entregará. Diadema são aquelas coroas que têm o formato de um semicírculo. Elas são colocadas mais ou menos na altura da primeira parte da cabeça. Os príncipes e as princesas usam o diadema, que é diferente de coroa. A coroa é aquela que vai bem no centro da cabeça e que fica no alto da cabeça, no topo. O diadema, ele não vai no topo da cabeça, ele vai de uma ponta da orelha até a ponta de outra orelha. Ele é um semicírculo que simboliza que aquela pessoa faz parte da família real. Então, ele está dizendo assim: se você buscar a sabedoria, que é a coisa principal, o relacionamento com Deus, você vai ser como um príncipe, você vai ser como uma princesa, você vai receber um diadema na sua cabeça de graça. Você vai receber o sinal de que você faz parte do povo de Deus. Você vai ter esse diadema de graça. Esse diadema de graça, nós podemos entender que é a presença do Espírito Santo. Você vai receber o selo do Espírito Santo. O selo do Espírito Santo é o selo real de Deus. Quando você recebe o Espírito Santo, você está no corpo de Cristo. Você faz parte do reino de Deus, onde Deus é o rei, Jesus é o príncipe e nós recebemos também a qualidade de príncipes com Jesus
quando nós aceitamos a Jesus. Então você recebe o Espírito Santo e uma coroa de glória te entregará. Nós sabemos, os que somos cristãos, que um dia Jesus voltará e lá no Apocalipse está escrito: se você vencer, você receberá uma coroa que está reservada para você que venceu durante o período em que esteve na terra. Então, se você exalta a sabedoria, que é a presença de Deus, você vai ser exaltado. Se você abraçar, você vai ser honrado. Você vai receber o diadema de graça, que é a presença do Espírito Santo, e no final da vida, a coroa de glória vai ser entregue para você. Agora, versículo 10. Ouve, filho meu, e aceita as minhas palavras, e se te multiplicarão os anos de vida. Se você aceita a palavra de Deus, você tem vida longa. Versículo 11. No caminho da sabedoria te ensinei, e pelas carreiras direitas te fiz andar. Davi está falando aqui com Salomão. Ele está dizendo, olha, eu te ensinei no caminho da sabedoria, e foi pelas carreiras direitas que eu fiz você andar. 12. Por elas andando, não se embaraçarão os teus passos, e se correres, não tropeçarás. Versículo 13. Pega-te a correção e não a largues, guarde-a, guarda, porque ela é a tua vida. Então, Davi disse isso para Salomão. Ele teve tempo de cuidar dedicadamente, de ensinar a sabedoria para Salomão. Isso nos traz uma aplicação prática. Você que é pai, você que é mãe, você precisa tirar um tempo valioso, muito valioso, para ensinar os seus filhos nesse caminho, no caminho da sabedoria, no caminho da oração, da leitura da palavra e do jejum. Você tem levado seus filhos na escola bíblica? Você tem se dedicado a meditar na palavra para trazer a revelação de Deus para os seus filhos? Leia a palavra você mesmo, você que é mãe, você mesma, e traga esse hábito de orar, ler a palavra para a sua família. Porque você vai poder dizer isso para os seus filhos. Você andando nesses caminhos, não se embaraçarão os teus passos, e se correres, não tropeçarás. O conhecimento da palavra traz sabedoria e a capacidade de decidir bem. Quando você tem o Espírito Santo, o diadema de graça, você decide bem. Pega-te a correção e não a largues, guarda, porque ela é a tua vida. 14. Não entres na vereda dos ímpios. Vereda significa caminho. Não entres no caminho dos ímpios. Ímpios são os que praticam o mal. O contrário de ímpio é o pio. Pio significa bondoso. Pio significa paciente. Pio significa manso. Então existe a pessoa, o homem que é o pio, o que é bondoso, que é paciente, que é fiel, que é humilde, que pratica o bem. E existe o ímpio, aquele que é contra o que é o oposto, é o mal, o que engana, o que pensa em fazer a coisa errada. Então não entres no caminho dos maldosos, nem andes pelo caminho dos maus. 15. Evita-o, ou seja, evite a amizade, o relacionamento com as pessoas que praticam o mal. E como que eu sei o que é bom e o que é mal? Lendo a palavra de Deus. Lendo a palavra de Deus, nós sabemos o que é o bem e o que é o mal. Evita-o, não passes por ele, ou seja, não passe pelo caminho dos que fazem o mal. Desvia-te dele e passa de largo, ou seja, fique sempre longe. 16. Pois não dormem se não fizerem mal, e foge deles o sono se não fizerem tropeçar alguém. 17. Porque comem o pão da impiedade e bebem o vinho das violências. Em outras palavras, eles comem o pão da impiedade, é uma forma de dizer, eles se alimentam disso.
eles se alimentam de fazer o mal. Eles bebem o vinho das violências, quer dizer, a comida e a bebida deles é pensar em fazer o mal. Agora que nós dissemos isso, lá em João, no capítulo 4, Jesus disse que a minha comida e a minha bebida é fazer a vontade do meu Pai, enquanto que para os ímpios, a comida e a bebida deles é praticar o mal. E ele, agora no versículo 18, está escrito assim: Mas a vereda dos justos é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Então, o caminho dos justos, quem são os justos? Os justos são os que praticam a justiça. E o que é justiça? Justiça, no contexto de Provérbios, é a vontade de Deus. Então, mas o caminho dos justos, os que praticam a justiça, os que seguem a sabedoria, que é a palavra de Deus, a oração, o jejum, a leitura da palavra, e obedecem, praticam a palavra, é como a luz da aurora, que vai brilhando, é a luz da manhã. Ela vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito, até chegar no meio-dia, quando está totalmente brilhoso, com toda a sua força. Então, na medida em que você vai buscando a sabedoria vertical, o relacionamento com Deus, você vai praticando a vontade de Deus, você vai ficando cada vez mais justo, aprendendo mais e mais, até que a luz seja perfeita. Versículo 19. Agora, o caminho dos ímpios é como a escuridão, nem conhecem aquilo em que tropeçam. 20. Filho meu, atenta para as minhas palavras, as minhas razões, inclina o teu ouvido. 21. Não as deixes apartar-se dos teus olhos, guarda-as no meio do teu coração. 22. Porque são vida para os que as acham e saúde para o seu corpo. Então aqui ele está dizendo que o caminho dos ímpios é escuro e ele dá um conselho: filho meu, atente. Mais uma vez ele repete: preste atenção no que eu estou lhe dizendo, preste atenção nas minhas palavras. As minhas razões inclinam o teu ouvido, ou seja, que os teus ouvidos escutem bem, guarde o que eu estou falando. Versículo 21. Não as deixes apartar-se dos teus olhos. Ou seja, quando você aprendeu, escutou alguma coisa, coloque na tua frente. Visualize o que eu estou falando. Coloque na frente dos teus olhos e sempre deixe nas frente dos teus olhos esses conselhos. Guarda-os no meio do teu coração. Ele está dizendo: fique sempre atento ao que eu estou falando. Coloca no seu coração o que eu estou dizendo, porque são vida para os que as acham. Porque você vai ter vida e você vai achar saúde para o seu corpo. Saúde porque se você tem relacionamento com Deus, você tem paz no seu espírito, as suas emoções, a sua alma ficam em paz. As pessoas que vivem no mundo longe de Deus, elas vivem se preocupando com o futuro. Estamos num tempo em que as pessoas estão ansiosas, tomando muitos remédios, preocupadas com o que vai acontecer, sendo que nem sabem se vão estar vivas para viverem as tragédias que elas ficam imaginando nas suas mentes. Estamos em uma época em que muitos estão com depressão, porque não conseguem perdoar alguém que falou alguma coisa, que fez alguma coisa. Estamos vivendo épocas em que pessoas que se envolveram com amizades erradas, com pessoas erradas na vida sentimental, estão com suas feridas. Mas se elas tivessem escutado a sabedoria vertical, se elas estivessem orando, lendo a Bíblia, jejuando para sacrificar a própria vontade, muitas vezes você vai gostar de uma pessoa que não é para você. E o jejum vai permitir que você tenha clareza, porque o Espírito Santo, o diadema de graça, a coroa que está na sua cabeça, que Deus dá para você, vai iluminar e vai mostrar para você com clareza que não é bom para você. Quando nós queremos fazer a nossa vontade, agindo pelos nossos desejos,
nós tropeçamos, perdemos a saúde mental, perdemos a saúde mental, afeta a nossa saúde física, porque quem não está bem emocionalmente perde o apetite ou come demais, compra coisas demais para se sentir melhor. E a pessoa que come de menos ou come demais, que perde o sono, acaba ficando com a sua saúde afetada. Então, por isso que ele está dizendo, não ande no caminho dos ímpios, no caminho da escuridão. Preste atenção nas minhas palavras, não deixe isso fugir dos seus olhos, guarde no meio do seu coração, porque são vida para os que as acham e saúde para o seu corpo. Agora ele fala no 23, sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as saídas da vida. Coração, nesse contexto, significa a mente, o seu pensamento. É o centro que pensa. Guarde os seus pensamentos, porque é dos seus pensamentos que procedem as saídas da vida. Aquilo que você pensa é aquilo que você se torna. Se você pensa, eu sou fraco, eu não posso, eu não consigo, você vai viver uma frequência baixa e você vai ficar sem força para conquistar os seus planos, os seus objetivos. Mas se você disser, eu sou a imagem e semelhança de Deus, Deus me deu o Espírito Santo, Deus está comigo, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará, o Senhor é a minha força. O Salmo 18 fala assim: o Senhor é o meu rochedo, o caminho de Deus é perfeito e a palavra do Senhor é provada, eu posso acreditar nela. Quando você fala, declara essas palavras e guarda no seu coração, nos seus pensamentos, você, quando se depara com uma situação difícil na vida, você consegue vencer. Por isso que o versículo 23 é um versículo para se memorizar. Sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, guarda o que você pensa. Não fique carregando mágoa das pessoas. Se você guardar no coração mágoas, falta de perdão, isso vai influenciar nas suas decisões, porque dele procedem as saídas da vida. Caim guardou inveja no coração contra Abel, porque Deus recebeu a oferta de Abel e não recebeu a dele. Mas Deus disse para Caim: se você fizer o bem, você vai ser recebido. Ao invés dele focar em fazer o bem, ele guardou no coração a inveja, e a inveja fez com que ele matasse Abel. Então, o que você guarda no seu coração decide a saída da sua vida. Sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, guarda os seus pensamentos, porque dele procedem as saídas da vida. Versículo 24: desvia de ti a tortuosidade da boca e alonga de ti a perversidade dos lábios. O 24 fala: cuide do que você fala. Quando você fala coisas negativas e coisas ruins, as palavras se transformam em ações e as suas ações influenciam nas consequências da sua vida. Agora, quando você fala coisas retas, ao invés de falar coisas tortuosas, você fala: eu serei melhor, eu vou resolver isso com a sabedoria de Deus. Deus está comigo, Deus me guia para perdoar, Deus me guia para aprender todos os dias. Então você vai ter uma vida abençoada. E ele termina nos versículos 25 a 27. 25. Os teus olhos olhem direitos, ou seja, olhe sempre para aquilo que é importante, para aquilo que é útil, para aquilo que tem valor. Olhe direito. Não fique olhando para o caminho dos ímpios, e as tuas pálpebras olhem diretamente diante de ti. Ou seja, cuide bem da sua vida. As suas pálpebras olhem bem, olhem diretamente diante de ti. Existem pessoas que se distraem, elas ficam cuidando da vida dos outros, ficam olhando os Reels, o Facebook, as redes sociais dos outros. Você vai se perder se você ficar olhando a vida dos outros. Olhe direito, olhe para a sua própria vida.
Versículo 26. Pondera a vereda de teus pés, ou seja, avalie o caminho dos teus pés, e todos os teus caminhos sejam bem ordenados. Quando ele fala e todos os teus caminhos sejam bem ordenados, ele está falando de planejamento. Que você siga pelos caminhos que você está seguindo, porque você teve um planejamento, porque você falou com Deus, bem ordenados, ou seja, bem em ordem. Que você tenha um caminho bem em ordem, que você tenha uma ordem no seu pensamento. Eu estou seguindo por esse caminho porque eu sei aonde eu estou indo. Versículo 27. Não declines nem para a direita nem para a esquerda. Retira o teu pé do mal. Ou seja, não olhe para os lados. Olhe só para frente. E retira o teu pé do mal. Se você está em um caminho, tem alguma amizade que você percebe que coloca você no lado oposto, no lado do mal, tire o teu pé da casa desse amigo. Tire o teu pé do caminho errado. Essa é a palavra de Provérbios 4. Provérbios 4, portanto, é o momento em que o rei Salomão fala: escutem a correção do pai de vocês e fiquem atentos para conhecerem a prudência. O que é prudência? A capacidade de tomar decisões corretas. No meio das dificuldades, no meio dos problemas, você tem prudência. Você sabe qual a decisão a tomar. E ele fala: eu dou para vocês uma boa doutrina, não deixem a minha lei. Qual é a boa doutrina? A boa doutrina é tudo que ele recebeu do pai dele. O rei Davi falou para ele, versículo 4, reter as suas palavras, versículo 5, adquirir a sabedoria, versículo 6, não ficar longe da sabedoria. Versículo 7, adquirir a sabedoria porque é a coisa principal. Exaltar a sabedoria porque você vai receber um diadema de graça e uma coroa. Aceitar as palavras para ter multiplicação dos anos de vida. Guiar-se pelo caminho da sabedoria, abraçar a correção, não entrar no caminho dos maus, porque eles não dormem enquanto não fizerem o bem, mas aquele que segue na vereda dos justos é como a luz que vai brilhando cada vez mais, mas o caminho dos ímpios, ele é um caminho escuro. Então preste atenção e guarde esses ensinamentos, porque serão vida para você. Sobretudo, guarde o seu coração, os seus pensamentos. Desvie o caminho da tortuosidade da boca, do que você fala, e cuide bem da sua vida. Os teus olhos olhem direitos, as pálpebras olhem diretamente diante de ti, avalie, pondere a vereda dos teus pés. Olha por onde você está andando. Os nossos pés, quais os ambientes que você frequenta. E os teus caminhos sejam bem ordenados, ou seja, tenha muita ordem naquilo que você está buscando. E nunca desvie, nem para a direita nem para a esquerda, mas caminhe no seu caminho, no caminho reto. Que o seu caminho seja o caminho da sabedoria vertical, sabedoria que você obtém do céu para a sua vida com seus propósitos, e que você todos os dias busque sabedoria também horizontal, usando inteligência, aumentando seu repertório, seus conhecimentos, para que você consiga dar solução com prudência para cada situação da vida. Essa é a meditação de Provérbios 4. Eu tenho um convite para fazer a você que ainda não aceitou a Jesus. Nós falamos aqui que você vai receber aqui no versículo 9, quando você tem a sabedoria, que é Deus, você vai receber na sua cabeça um diadema de graça e uma coroa de glória. Nós falamos que o diadema de graça simboliza na vida cristã o Espírito Santo, e que a coroa de glória é a coroa da vitória de todo aquele que vence nessa terra seguindo com a sabedoria de Deus, vai herdar a vida eterna. Se você ainda não aceitou a Jesus, você não tem essa relação com Deus, porque Deus Pai, ele viu que todos os seres humanos tinham pecados. Então ele se afastou dos seres humanos, e para que ele pudesse trazer os seres humanos de volta
no relacionamento com Ele, Ele enviou o Deus Filho, que é Jesus, para morrer na cruz. E como Jesus era e foi santo, ele venceu a carne, o corpo físico e permaneceu santo. Quando ele morreu na cruz, o sangue dele que foi derramado, ele nos justifica dos pecados. E Jesus disse assim: todo aquele que recebê-lo vai receber o Espírito Santo, que é a presença de Deus dentro de nós. Então, se você ainda não recebeu Jesus, você não recebeu esse diadema de graça que nós lemos aqui em Provérbios 4. Então, eu faço um convite a você. Creia que Jesus é o Filho de Deus e que, se você recebê-lo, você terá o Espírito Santo, o diadema de graça, para te guiar aqui nessa vida, e quando você morrer, você vai receber a coroa de glória. Você vai estar com Ele no céu para sempre, com a sua alma na eternidade. Se você quer aceitar a Jesus agora, e Ele é a sabedoria vertical, faça essa oração comigo. Diga assim: Senhor Jesus, eu te aceito como meu único Senhor e Salvador. Escreve meu nome no livro da vida e me dá o teu Espírito Santo para me guiar nessa terra até a eternidade. Amém. Com essa oração, você confessou que Jesus é o teu único Senhor. Então agora, Jesus é o seu mestre, você deve orar, falar a respeito dos teus projetos e entregar a sua vida todos os dias a Ele. Você deve ler a Bíblia para saber qual a vontade dele para a sua vida. E você deve jejuar, pedindo para Deus derramar a graça sobre a sua vida, pedindo para você vencer uma falta de perdão, um pecado, um vício que você não consegue. Faça jejum. Como que eu jejuo? Faça um propósito, por exemplo, de não tomar o café da manhã durante 3 dias, para que e diga em oração: Deus, eu estou com essa dificuldade. Eu vou fazer um jejum de 3 dias sem o café da manhã, pedindo que o Senhor me ajude a vencer esse vício, a derrotar esse mal. Você vai fazer esse jejum por 3 dias. Depois de um tempo, você descansa 2 dias. Depois você faz mais um propósito de 3 dias e você vai vivendo, fazendo propósitos de jejum. Junto com o propósito de jejum, você deve orar. Durante esses 3 dias, você deve dedicar um tempo de 15 minutos orando. Deus, me ajuda a resolver essa situação. E além de você jejuar e orar, você também deve dedicar um tempo a louvar a Deus. Quando você escolhe uma playlist com algumas músicas que falam a respeito de Deus e você escuta e canta juntamente, louvando a Deus. Deus recebe o seu louvor quando ele é sincero de coração e ele começa a ajudar você a vencer os desafios dessa vida. Ele vai purificando e santificando você, louvando a Deus, lendo a Bíblia, orando e jejuando. E leia também o livro de Salmos. O livro de Salmos é um livro que traz muita riqueza espiritual. Ele é um livro que foi escrito por várias pessoas que passaram por situações difíceis. O Salmo 73, por exemplo, Asaf confessou que estava com inveja dos ímpios. Ele olhou para os ímpios e ficou carregado de inveja no coração. E ele escreveu o Salmo 73, onde ele faz uma oração confessando para Deus: eu olhei para os ímpios e vi que não acontece nenhum mal com eles, e o meu coração se encheu de inveja, porque eles vestem-se do orgulho como se fosse um colar. Eles vivem com o peito erguido, sempre bem. Mas quando eu entrei no teu santuário, eu entendi que o ímpio vive nessa vida e depois ele passa e não é mais. Então eu entendi o valor da tua presença. Isso está escrito no Salmo 73. Por isso que ler o livro de Salmos traz crescimento espiritual. Se você quiser participar,
aqui no canal nós estamos gravando uma série que se chama 150 dias para crescer com os salmos. Na seção das playlists, você pode acessar os salmos que já foram gravados e você pode ali ouvir a meditação em cada um dos salmos e colher lições para a sabedoria vertical, aprendendo o relacionamento com Deus. Essa é a palavra de hoje. Lembrando que você que aceitou a Jesus, você precisa se batizar nas águas. João capítulo 3, versículo 5 está escrito: quem nasce da água e nasce do Espírito herda o reino de Deus. Você, ao aceitar Jesus, nasceu do Espírito. Você recebeu o Espírito Santo. Quando você sentir um mal, quando for fazer alguma coisa, é o Espírito Santo te dando um alerta. Olha, isso é errado. Então fique atento nas suas decisões. O Espírito Santo tira a nossa paz quando estamos no caminho errado. E ele coloca confiança e paz quando estamos tomando a decisão certa. É o Espírito Santo falando com você dessa forma. Depois que você se aceitou a Jesus e nasceu do Espírito, é necessário nascer da água. Nascer da água significa se batizar. Quando você se batiza, você deixa os pecados ali e você sai da água lavado para viver uma nova vida com Ele. Depois que você é batizado, você deve participar da ceia. A ceia é uma celebração em que um pão é partido e que simboliza o corpo de Cristo que foi partido por nós. E o cálice com suco de uva simboliza o sangue de Jesus que nos limpa do pecado. Quando você come o pão, você está fortalecendo o seu corpo espiritual. Quando você bebe o cálice, você está purificando cada vez mais dos seus pecados. Por isso que você deve se batizar nas águas para deixar os pecados para trás e ser lavado para andar com Jesus, e deve participar da ceia. A ceia da força espiritual. João capítulo 6, versículos 54 a 57 está escrito: quem come da minha carne e bebe do meu sangue tem vida. Em mim, assim como eu e o Pai somos um, aquele que come da minha carne e bebe do meu sangue se torna um comigo. Então, quando você participa da ceia, você está se ligando com Jesus de uma maneira mais e mais intensa cada vez que você participa. Então, participe da ceia, se batize nas águas e participe da ceia, porque você vai ser fortalecido para andar com Ele até o final da vida, e quando chegar na eternidade você vai receber a coroa de glória, que é a maior vitória de estar para sempre com Ele. Vamos agradecer a Deus, Senhor. Agradecemos pela meditação em Provérbios capítulo 4, pela orientação que o Senhor usou Salomão para deixar esse escrito para nós, dizendo que nós devemos buscar a sabedoria, o relacionamento com o Senhor, a sabedoria que nos traz a relação com Deus, com Jesus, com o Espírito Santo. Te pedimos que o Senhor fortaleça cada pessoa que ouviu essa mensagem e que o Senhor derrame salvação e força e graça para seguirem no teu reino em todo o tempo. Ajuda-nos, nos dá sabedoria, que os nossos olhos olhem direito, que os nossos pés fujam dos caminhos errados e que nós possamos viver uma vida abençoada com sabedoria pessoal e nas nossas relações com o cônjuge, com os filhos, com os colaboradores, com as pessoas que estão à nossa volta, com aqueles que trabalham conosco, com os sócios, que possamos frutificar, produzindo obras de justiça nessa terra para a tua glória. Amém.